Amores, buenas tardes para todos vocês. Se sinta todos vocês amado, abraçado. Para quem não sabe, né, eu sou uma grande pesquisadora. Eu gosto de história. É uma coisa que eu mais gosto na minha vida, é história. Mas eu gosto de uma história bem contada, sem ter mentira. Porque as pessoas inventam mentira, inventam coisas que não existiam de fato na história. E uma das histórias que eu mais escutei quando eu era criança era de Lampião. Que Lampião era isso, que Lampião era malvado, era mal, matava as pessoas, né? Lampião não era nada disso. Lampião era um justiceiro. Porque naquela época, gente, em 1900 e 800, por essa data, eu acho que foi 1920, por aí, Lampião teve o pai dele assassinado, né? A mãe dele morreu de infarto. Porque naquele tempo, gente, era assim, o mais rico, os coronéis, que naqueles tempos, os grandes fazendeiros se chamavam coronel. E eles mandavam no mundo, mandavam no Brasil, bem dizer, né? Lampião, era para aquela época, Lampião, a família de Lampião não era pobre. Eles eram de classe média. O pai de Lampião tinha gado, tinha um sítio lá em Serra Tralhada, né? Que eu pretendo um dia visitar o Museu de Lampião. E o pai de Lampião era caixeiro viajante, né? Ele viajava. Por isso, Lampião, que sempre acompanhava seu pai na adolescência, Lampião conhecia vários lugares pelos sertões. Por isso, né? Então, o que acontece? Lampião, ele era um homem alto, tinha 1,80 m, cabelo liso, acabou comigo. Sabia ler, sabia escrever, né? Ele teve essa educação, né? Mas naquele tempo, esses coronéis, né, mandavam no mundo, não existia leis, né? Hoje ainda existe, mais ou menos, né? Mas naquele tempo não existia, mandava quem tinha dinheiro, né? Então, Lampião teve o pai dele assassinado. A mãe dele morreu por causa de tudo isso, né? Por causa da terra e coisa e tal. Então, Lampião se juntou ao bando civil. Eu me esqueci do nome do homem agora. Vocês me desculpem. Do outro chefe do bando. Lampião, com pouco tempo, já teve um bando dele, né? Ali de seis homens para trabalhar com ele, né? Sevino, que foi Lampião, foi mais que foi dois irmãos dele, Antônio, Sevino e Ezequiel. Ezequiel era irmão de Lampião, foi três, né? Lampião, Antônio, porque eu esqueci o sobrenome, e Ezequiel, que era o caçula. Então, Lampião, pouco tempo, deu nome ao cangaço, entendeu? Porque já existiu o cangaço. O cangaço já é muito antigo, né? É muito antigo o cangaço. Tem vários cangaceiros, se você for profundamente, for buscar a história, você vai encontrar muitos cangaceiros. Mas foi Lampião que deu nome ao cangaço. Porque Lampião era o seguinte, ele não era estrupador como a história em muitos filmes relata, ele não era. Pelo contrário, ele odiava um homem que forçasse. Naquela época ele dizia que as mulheres se deitavam, entendeu, com eles. Ele odiava que um homem pegasse uma mulher à força. Muitos cabas dele foram mortos, por causa que fizeram estrupar as moças, né? Quando o Lampião chegava em certos lugares, tinha muitas moças, Lampião pedia licença, Lampião entrava. Os cangaceiros ficavam fora. Chegou o tempo que Lampião tinha mais de 100 homens ao comando dele. Imagina, 100 homens, né? Mas, felizmente, Lampião não conseguiu matar o sargento que matou o pai dele, não. Felizmente, não. Naquele tempo, gente, de Lampião, tinha também a família Leite, né? Que mandava no sertão. A família Leite era terrível e era rival também de Lampião. Todos os tantos eles queriam matar, mas essa família Leite, era cruel, muito cruel. Ela dizimou uma família inteira, a família Leite, do pai ao neto. Diz que, né, foi numa casa, eles chegaram numa casa que eles queriam comprar essa terra. A família Leite era assim, ó. Não mudando do assunto, porque é a mesma coisa do cangaço. Eles pegavam
tinha uma fazenda para comprar. Ele chegava lá e dizia, você vende essa fazenda por tal. As pessoas vendiam a fazenda com medo, porque se não vendesse, a fazenda valia X. Mas os donos da fazenda vendiam mais barato, porque se não vendesse por aqueles preços que ele estava pedindo, eles iam matar rapaz, matava mãe, matava filho, matava tudo. Eles não ligavam se era um bebê, se era uma criança, ele matava. Então essa família Leite era muito terrível naquela época. Porque, imagina, era no tempo de Getúlio Vargas, né? De tempo, muito tempo. Lampião não fazia isso, não. Ele não invadia nada, não. Ele escrevia uma carta, olha, eu estou precisando de 5 cruzeiros. Aí uma cartinha ia pro fazendeiro, o fazendeiro fazia, com medo também, né? Com medo, né? Porque se ele pedisse e você não desse, você era morto, né? Você era morto. Então, é uma das coisas que eu mais gosto da história de Lampião, é que ele odiava, né? Essas coisas, estrupo com mulher. Claro que no meio daquele bando tinha homens de Lampião, que Ave Maria, você pedia a Deus para não topar com eles. Um moderno, que foi cunhado de Lampião, mas foi casado com Angélica, irmã de Lampião, mas ela faleceu e ele casou com outra moça do bando. Também tinha que esse daí, gente, esse daí é cruel mesmo. Tinha o gato, né? Que era marido de Inacinha. Tinha Curisco. Curisco, ele era muito malvado mesmo. Curisco era mal mesmo. Que era marido de Dadá. Que Dadá morreu, não sei quanto, acho que faz mais de 10 anos que Dadá morreu. Ela levou um tiro na perna e ficou amputada, né? Arrancaram o pé dela. E ele faleceu por causa disso. Que antes dele morrer, depois que mataram o Lampião, Curisco ficou sem movimento das mãos, secou um dos braços dele. Então, e mais um que eu acho assim, que era mais temido por todo, era o chamado Zé Baiano. Zé Baiano era muito terrível. Ele marcou com ferro as mulheres lá do Ceará. Ele invadiu a cidade, ferrou todas as mulheres. Tem mulher que foi ferrada até na parte íntima. Então, esse Zé Baiano era muito temido. Todo mundo tinha medo dele. E ele também era agiota, né? Acho que a história conta, assim, a história que já passou, já faz muito tempo, se chama história. Mas foi verdade, né? Que ele era agiota e por isso ele morreu. Isso foi porque ele matou a mulher dele, né? Lídia. Que ele matou essa jovem, Lídia, porque ele criou um furunco lá ele aqui no pescoço. E ele tava com febre, dor de cabeça, e não conseguia andar no bando, né? Porque a pessoa doente, né? Não tinha antibiótico como hoje existe. E mais eles que viviam fugindo, né? Como ia comprar um remédio na farmácia e tudo mais. Então, Lampião foi no coiteiro dele, que naquele tempo as pessoas mais humildes, que moravam em sítio, fazenda, se chamavam coiteiros, deixou esse Zé Baiano lá. E uma moça chamada Lídia, muito bonita, disse que parecia uma índia, era uma das mais bonitas do bando, era ela, se apaixonou por Zé Baiano, entendeu? Ela cuidava dele, tinha 15 anos a menina. Achando que tinha fazer a escolha certa, foi-se embora, mas Zé Baiano. Chegou no cangaço, ela viu que aquilo não era o que ela queria. Não podia fazer nada, ser mulher do cangaceiro, perigoso, porque ela sabia a peça que ela tinha. E nisso ela conheceu outro cangaceiro, chamado vulgo BTV, que ele se conhecia na infância, mas depois que ele se tornara adolescente, ela não viu mais ele, entendeu? Aí se apaixonou. E quando ele saía em muitas viagens para roubar essas coisas, passava muitos dias sem vir em casa, ela ficou se encontrando com o BTV. Coqueiro, deu de fé. E disse se ela não ficasse com ele também, ia entregar a Zé Baiano. Ela disse, eu prefiro morrer do que dar a você. O que acontece? Quando o Zé Baiano chegou, foi a primeira coisa que ele soube no bando, foi que Lídia tinha traído ele.
Aí ele chamou Lídia e perguntou: foi verdade isso, Lídia? Ela disse: sim, foi verdade. Mas ele não contou toda a história. Ele disse: se eu não deitasse com ele, ele ia dizer. Então, ele morreu com tiro, a queima-roupa. E diz a história que quem deu esse tiro foi Lampião. Outros dizem que foi gato. Outro diz que foi Curisco. Nisso ele pegou ela, mandou das cangaceiras amarrar a Lídia no pé de umbu, né? Ela passou a noite toda amarrada, chorando, pedindo por todos os santos que Zé Baiano não matasse ela. Ela chorava de lá, amarrada no pé de imbu, e Zé Baiano chorava de cá. Quando deu o raiar do dia, ele pegou um pau, uma pá e uma enxada, foi lá e tirou a vida de Lídia. A paulada, disse que ela ficou irreconhecível, muito. E na Maria Bonita pediu a Lampião que intercedesse por Lídia, ele disse, ele é marido dela. E matou ela e enterrou. Tá lá a sepultura debaixo do pé de boa, tá até hoje, lá lá em Sergipe, né? Tá até hoje. Do mesmo jeito que ela deixou as pedras em cima do túmulo dela, né? Da sepultura dela, tá lá na cova. Diz que para saber se ela tá lá, porque pode ser que ele teve pena dela e ter soltado, né? Ter mandado ela ir embora, ele fez aquilo para não ser taxado como corno, porque naquele tempo era um homem ser chamado de corno, era melhor morrer, ninguém sabe. É minha mãe que tá falando, tá, gente? Ninguém sabe a história direito, mas tá lá, né? Para fazer para abolir naquela sepultura, diz que só pode ser a faculdade. A faculdade vem com a ordem para olhar se tá lá o resto mortais dessa menina. Mas, veja bem, eu acho que nem osso tem mais, né? Porque o tempo que vai fazer 85 anos que Lampião morreu. E ela já estava morta quando Lampião morreu, né? Então tá lá para todo mundo ver. E dizes, muita gente diz que às vezes quando passa na rodagem que tem embaixo, diz que escuta um chororô de uma mulher chorando, pedindo socorro. Agora o que eu achei mais covardia foi dele, né? Do cara. Por que não levou ela com ele? De BTV, por que não levou ela com ele? Ele morreu com 95 anos, velhinho na cama dele. Foi sapateiro, foi tudo. Mas disse que era um homem muito calado mesmo. Mas aí, por que não levou ela? E no bode de Lampião teve muito de Volta Seca, né? Volta Seca morreu de pneumonias, tá enterrado na Bahia em 1938, na Gruta do Angico. Na Gruta do Angico, na madrugada foi morto, né? Lampião, né? Com Sua Maria Bonita e outros. Tiveram a cabeça arrancada e o corpo lá para os bichos comer. Mas nessa gruta do Angico passa o rio São Francisco, né? E na tempo de chuvada, diz que levaram o corpo dele. Mas ficaram lá para os urubu comer. Muito tempo. Disse que disse muitos policiais, né, da volante que chegaram lá, uma catinga insuportável de carniça. 12 pessoas. Mas eles contam que diz que tinha Sila, ela estava grávida. Então, se ela tiver grávida, se ela estava grávida mesmo, não são 12, são 13, o que estava na barriga. Aí, quando o Lampião morreu, acabou automaticamente o cangaço, que era Lampião, que tinha toda a tática de roubo, de defesa, de tudo, armamento, tudo era de Lampião. Lampião faleceu, ele morreu. Lampião morreu aos 40 anos e Maria Bonita aos 28 anos, muito nova. Teve uma filha chamada Expedita, que tem um museu ali, lá em Pernambuco, um museu muito bonito.
Eu tô, assim, quero muito conhecer esse museu, lá em Serra Talhada, porque é um museu, claro que é um museu, quando você chega, é a casa da avó de Lampião, o museu. Só que a casa original caiu, eles fizeram outra, idêntica, sabe? É tudo lá, troço da década, móveis muitos antigos, chapéu de Lampião, escrita de Lampião, caneta de Lampião, chapéu, arma, tem um bocado de coisa lá interessante para você, né, conhecer. Eu acho que é um lugar, sim, de você viver a história, né? De você saber o que ele passou, tudo mais. Tem até um aqui na Paraíba, lá em Princesa Isabel, uma casa que Lampião se hospedava. Quando o Lampião levou o tiro na perna, no pé, ele passou um bocado de tempo até se curar lá nessa casa, quando ele invadiu Souza. Ele não foi. Ele ficou porque ele estava ferido, ele não invadiu Souza. Quem invadiu foi o bando, né? Mas mandaram por ele, né? Então isso aí é muito, assim, a história não deve morrer. Não deve. Aqui na Paraíba muitos não pesquisam dessa história, mas fora, assim, Sergipe, Bahia, tem aula e palestras sobre o cangaço no Brasil. Eu acho muito interessante, né? A cabeça de Lampião de 1938, depois que Lampião foi morto, a cabeça dos cangaceiros passou 30 anos no museu. Depois, Dadá entrou em processo e enterrou as cabeças de Lampião e dos outros cangaceiros. Agora, assim, em ordem, começando pelo chefe e terminando no derradeiro, né? Então, mas esse aí é outras coisas assim, porque lá na Bahia, né? Aí, muito longe, né? A Bahia, para a pessoa ir até lá, visitar o cemitério, a nossa cabeça de Lampião, da Maria Bonita, e dos outros estão lá, de Luiz Pedro, estão lá enterrada. Outra burocracia, mas aqui em Pernambuco é mais perto. E se Deus quiser, eu pretendo sim, em Serra Talhada, visitar o museu. Como eu sou pesquisadora dessa história maravilhosa que aconteceu em nosso Brasil, né? De uma pessoa que muitos diziam que era bandido, outros diziam que era o justiceiro do sertão. Ele é considerado o justiceiro do sertão. Ele era muito temido, era. Quando ele chegava no canto, as pessoas ficavam com medo, mas ele tinha uma frase muito bonita. Eu sou Lampião, amando e querendo bem. Entendeu? Não sou nem um bicho para ninguém ter medo de mim. Só faço algum mal se me fizer. Traição, ele odiava a traição. E eu acho que eu concordo com ele. Eu odeio traição. Não existe coisa pior no mundo do que uma pessoa traidora. Eu odeio traição. A pessoa tem que ser honesta. E isso ele era, sabe? E ele sempre falava assim, que no bando não poderia ter mulher. Que mulher podia atrapalhar, não sei o quê. Então, ele ordenou que não tivesse mulher no bando. E no dia que ele viu Maria de Ideia, que é a Maria Bonita, que esse nome foi dado quando ele entrou no cangaço, ela foi uma das primeiras, foi a primeira mulher a entrar no bando de Lampião, entendeu? Disse que ela foi casada com o primo dela, mas não gostava, que o primo dela traía ela e eles brigavam de dia e de noite. E um dia ela encontrou um peito no bolso do cara e se separou. Foi morar com a mãe. Nisso, o Lampião sempre ia lá. Quando o Lampião viu aquela baixinha, ele se apaixonou. E eles passaram 8 anos juntos, né? Porque só se separaram por morte. E ela veio-se embora morar no cangaço. Aí diz assim, que quando o Lampião trouxe ela pro bando, ele tirou o chapéu da cabeça e disse assim, agora cague. Mandou os cangaceiros cagar no chapéu dele. Porque ele disse, eu disse o que a vocês, que nenhuma mulher estaria no bando. E hoje tem uma mulher. Então a palavra de um homem, ela não pode nunca ser desfeita. Então desfiz a minha palavra. Então cague no meu chapéu. Por isso essa história é muito bonita, muito romântica também. Porque no meio do cangaço, onde, né, as mulheres, assim, elas foram proclamadas para quê?
para ter filho. Ao chegar no cangaço, essas mulheres não tinham nem obrigação de cozinhar, de lavar, nada. Porque essas mulheres, ao chegar no cangaço, quem fazia isso eram os homens. As mulheres para andar cheia de joia e belezar o cangaço. Então é uma história muito bonita, né? Muito bonita. Sim, que tinha seus lados bons e seu lado negativo. Porque, Maria do céu, a pessoa tá fugindo no como é que se diz? No sertão. É muito, né? E elas enfrentaram tudo aquilo pelos amores. E tem uma coisa, as mulheres de forma nenhuma. Se o marido morresse, ela não casasse com outro, elas morriam, elas matavam. E não podia nunca deixar o bando, porque né, o povo diz que mulher é fofoqueira, podia entregar os bandos, né? A gente não são tão fofoqueira assim, não. Mas cada um tem sua história, né, para contar. O bom é que a história, ela é para ser contada. Não só não só essa geração, mas as gerações que vêm. Porque foi história, é uma literatura que aconteceu no Brasil, né? A história, o tempo do cangaceiro, que hoje é diferente, né? Hoje o cangaço é diferente. Hoje em dia você vê uma violência brutal no mundo. O povo diz que Lampião era rico. Lampião não era bandido, bandidos que tem hoje. Então é uma história maravilhosa que eu indico a todo mundo. Assista documentário, assista vídeo de Lampião, compre livros para estudar, não tem coisa melhor. Então, eu acho assim, que os nossos governantes têm que trazer mais história para os nossos estudantes, tem que trazer mais cultura, né? A mostrar os fatos reais da história, porque Lampião entrou pro cangaço, qual é o motivo, se Lampião é bandido, se Lampião não é, se era só uma pessoa que estava lutando pelos seus direitos, porque naquele tempo o pobre não tinha direito. O pobre era escravo dos ricos, dos grandes fazendeiros, entendeu? Então Lampião veio para mudar essa história, entendeu? Porque muitos, eles tinham medo de fazer alguma coisa errada com aquelas pessoas pobres e Lampião ia cobrar, né? E Lampião ia cobrar deles. E uma coisa, né, uma observação muito importante, quando você entrava no bando de Lampião, você perdia o seu nome, porque por isso tinha Lampião, que o nome de Lampião é Vigolino Pereira da Silva. Mas ele disse que uma noite, ele com o rifle dele, ele fez lá uma modificação no rifle dele, amarrou um pano no rifle, que quando ele dava tiro, saía aquela tocha de fogo. Aí disse, mas parece um lampião. Aí colocaram, então, o teu nome vai se chamar Lampião, entendeu? Então é uma história muito bonita, assim. Tem suas trajetórias, tem o seu lado assim que você diz, Nossa Senhora, Lampião fez um homem comer um cachorro podre. Por que Lampião fez um homem comer um cachorro podre? Porque o homem matou o cachorrinho do menino, o menino chorando, Lampião mandou cozinhar o cachorro e ele comeu. Não morreu o homem, não morreu porque vomitou o cachorro. Porque ele odiava maltrato com os animais. Então, essa história de que, para mim, ele é um herói, defendeu muitas moças naquela época, defendeu muitas mulheres, muitas pessoas humildes, pobres, né? E que eu admiro muito, assim, a história de tudo começou, né? E viva a história, que a história não deve se acabar, a história deve ser contada para os nossos netos, para os nossos filhos e vice-versa. E é muito importante a gente ter esse conhecimento, sim. Saber de tudo, da história, como começou, por onde terminou, como foi, como não foi. E ainda tem muitas coisas, né? Porque ele passou 20 anos no cangaço, só tanto. Tem, mas isso aí é para outros vídeos que eu vou gravar, né? Se Deus quiser. Vou gravar do nazista, do holocausto que teve aqui no Brasil. Teve várias outras coisas que aconteceu no Brasil que, né? Que é para quem ninguém sabe. Tem a cidade me esqueci agora, cidade do leproso aqui no Brasil. Aqui no Brasil teve o Holocausto. Aqui no Brasil teve a ilha, lá na Bahia, que é uma ilha que era um hospital nessa ilha, que tem um hospital do leproso, que hoje em dia diz a lenda que é mal assombrado. Tem outras coisas mais que aconteceu no nosso Brasil, né? Como o Holocausto, que a gente pensa que só teve lá para a banda da Itália, lá da banda da Polônia, né? Mas teve aqui no Brasil também. Da Itália não, gente, me perdoa aí, da Alemanha.
Então, tem muitas outras coisas que a gente deve ter o conhecimento, né, gente? Então, obrigada, fiquem todos com Deus e se inscreva no meu canal.